Agora vamos ver alguns movimentos sociais contemporâneos, alguns movimentos sociais, alguns até antigos, mas que continuam presentes em nossas vidas. Primeiro vamos começar com a greve, que é um movimento operário, um movimento que se iniciou junto com a Revolução Industrial, junto com a indústria, por conta das péssimas condições de trabalho que a indústria trouxe aos trabalhadores e também aos baixos salários. Então iniciou essa greve, o tempo de greve, e hoje também é um tema atual, pois quando observamos situações parecidas de desrespeito à vida, desrespeito às condições de trabalho, desrespeito às formas que os trabalhadores precisam ter para serem cidadãos, aí ocasiona as greves. Então a greve é um instrumento utilizado no capitalismo, iniciou-se com a indústria, então é um movimento próprio do capitalismo contra as mazelas que alguns sistemas de alguns países e alguns governos também pregam diante do trabalhador. Consiste na paralisação das atividades. Essas atividades são paralisadas parcialmente, são paralisadas totalmente, depende da intensidade do que se pede, depende da intensidade dessa reivindicação. Então é muito comum, por exemplo, greve dos motoristas de ônibus. É muito comum ter uma greve parcial, que diminui o fluxo de ônibus coletivos. Para Emile Durkheim, a greve é desordem, é desintegração social. A sociedade realmente fica desintegrada, fica dividida entre aqueles que apoiam a greve e aqueles que não apoiam a greve, mas na maioria das vezes o movimento de paralisação das atividades é um movimento legítimo. Temos aí muito comum também na classe da educação, os trabalhadores da educação fazerem greve quando percebem que seus direitos estão sendo massacrados, estão sendo negados, como recentemente o direito à vida, né? O direito a não pegar a Covid-19. As escolas já foi comprovado que é um fator de alto risco a volta às aulas, e os professores, juntamente com os demais profissionais de educação, resolveram paralisar e continuar com as aulas remotas. Então isso foi algo que o governo não estudou, o protocolo de higiene, protocolo de segurança não contém o contágio e também nem sempre é obedecido. E é ineficiente, além disso. Já para Karl Marx, a greve é uma luta entre burguesia e proletariado, onde a burguesia representa o capital e o proletariado representa o trabalhador, o trabalho, a classe trabalhadora. Então dependendo do filósofo, do pensador, a greve vai ter distinções diferentes. O Estado deve ser o regulador das relações trabalhistas. Então é a função do Estado regulamentar as relações entre o capitalista, o burguês, e o trabalhador, segundo Marx, o proletariado, através das leis, através de regulamentações, seja elas quais forem. Além disso, condições de trabalho, também em relação a ações do Estado. Que condições de trabalho são essas? Condições que deem ao profissional a possibilidade de trabalhar de forma tranquila, sem necessidade de adaptações. Isso seria o ideal. E o Estado, o que o Estado faz em relação a isso? A greve nasceu junto com a indústria, já tinha comentado que assim que nasceu a indústria com a Revolução Industrial, as greves começaram para reivindicar melhores condições de trabalho na indústria. Professor não é bandido, isso aqui foi uma greve que ocorreu há algum tempo atrás, quando os policiais estavam reprimindo, ou seja, o governo do estado de Pernambuco reprimiram os professores, mandaram os policiais reprimir com armas os professores.
greve dos bombeiros e de correios, pedindo sempre melhores salários. Os movimentos ambientais também são importantes porque eles tentam defender o meio ambiente também da exploração exagerada das florestas. A China, por exemplo, é o país que mais polui no mundo. É o país que não assina nenhum tipo de acordo de redução de emissão de carbono e é o país que mais desrespeita também os direitos trabalhistas. Como é um país socialista, não existe greve porque todo mundo é funcionário do Estado e ele vai ser preso em caso de greve nos países socialistas. Então, há os movimentos ambientais, como por exemplo o Greenpeace, que busca reduzir principalmente a poluição dos mares, WWF, das florestas do norte. Temos no Brasil também Pacto pela Mata Atlântica, SOS Mata Atlântica. A maioria desses movimentos são legítimos, porém tem alguns que querem apenas ser financiados para arrecadar dinheiro, muitas vezes cometem crimes ambientais para dizer que foi outras pessoas. Então tudo isso tem que ser analisado antes de julgar esses movimentos. Os movimentos feministas sempre foram importantes devido à sua agenda, né? A sua agenda de defender os direitos da mulher, de igualdade. Então, nem sempre esses movimentos param aí na igualdade e passam até a querer direitos exclusivos. Então, isso aí já é algo que extrapola a definição do próprio movimento. Como aqui, por exemplo, mulheres não são mercadorias. Muitas vezes, as mulheres em alguns países, como a Índia, como o Oriente Médio, países árabes, as mulheres são, de certa forma, vendidas da família para se casar com o marido. Às vezes, nos países árabes, os maridos têm 3, 4 mulheres e todas elas são como empregadas para os homens. Então, são como mercadorias. Então, esse protesto é legítimo. Os protestos a favor do voto feminino foi muito importante para a igualdade de escolha dos representantes e também contra a violência machista, né? O machismo mata e violência nunca mais ou não mais. Então isso aqui foi importante também, mas nem sempre esses movimentos feministas são legítimos, como por exemplo, fim da criminalização da mulher. Aborto é um direito. Então, se aborto é um direito, a vida também é um direito. Então você não pode querer um direito que vai tirar o direito de outra pessoa. O seu direito acaba quando o direito de outro começa. A liberdade para dentro do meu útero. Outro movimento pedindo aborto legal para essas pessoas aí. Os movimentos LGBTQIA+, que são movimentos pró a comunidade LGBT, em resumo, que na maioria das vezes eram reprimidos, mas se a gente for olhar na Idade Média e Antiga principalmente, não existia esse tipo de preconceito. Então apenas a partir da sociedade mais moderna é que os preconceitos contra a comunidade LGBT começaram a surgir. E aí começaram também os movimentos pedindo mais respeito, pedindo igualdade, liberdade e os seus direitos estabelecidos. Mais uma vez, a exemplo dos movimentos feministas, tem casos que extrapolam a legitimidade, mas em geral são movimentos legítimos. Essa sigla aqui, que vai aumentando, tem o significado de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, que são os drag queens, intersexual, que há algum tempo atrás era chamado de hermafrodita, que são as pessoas que nascem com os dois sexos, e assexual, que são pessoas que não se importam com o sexo, não se importam com a afetividade. E mais qualquer pessoa que se integra
a essa comunidade, mas que não foram definidos aqui nessas siglas. Ok? Agora vamos fazer uma atividade sobre esse conteúdo. A primeira questão: em que consistem os movimentos de greve? Então, qual o objetivo principal desses movimentos de greve? Cite um movimento ambiental e seu objetivo. Então, qual é o objetivo de algum movimento ambiental que você conheça e o que ele quer fazer, o que ele pretende. E terceiro, qual a importância do movimento feminista? Qual foi a importância desse movimento? Qual é a importância desse movimento hoje?